Este projeto que lanço hoje é algo em que acredito bastante. Tem bases e fundamentos que estão a ser delineados há mais de meio ano. Tem objetivos definidos a 1, 3 e 5 anos e, acima de tudo, é um projeto de longo prazo. Por isso é que acredito nele. Tem já definido uma data de lançamento para 2027, de algo que eu acredito que irá ser completamente diferenciador, não só para a Buy or Change, mas para mim, num formato pessoal. E acredito que vai mudar completamente como se gera todo este propósito das minhas marcas, vai mudar o rumo, vai mudar o contexto daquilo que irá ser este caminho. E o Pela Mudança vai dar resposta às perguntas que constantemente me fazem. Como é que começou a Buy or Change? Como surgiu o primeiro cliente? Como é que tenho tempo para gerir tudo? Como começar a empreender? Como gerir uma rotina também ela mais produtiva e tem como propósito principal ajudar a cativar e a mudar realmente as pessoas, não só num formato de dizerem que o fazem, mas fazerem realmente e passarem para a ação. E o que é que vai ser? Vai ser aquilo que o público quiser. Vai ser um podcast realmente onde vamos abordar temas e assuntos relevantes a todo o nosso desenvolvimento, mas também vão ser vlogs, vão ser demonstração de rotinas, demonstração da organização e do espaço de trabalho para que garanta aqui o máximo dos índices de produtividade possível, o contar também de histórias importantes e relevantes para o desenvolvimento de todos estes empreendimentos. E eu acho que é esta liberdade criativa que eu acredito que vai ser completamente diferenciadora para este canal. Aqui vamos ter também todos a oportunidade de debater e até mesmo desmistificar vários ideais que possam ser importantes a todo o nosso desenvolvimento. E quem é o Diogo? O Diogo é uma pessoa responsável e com ideias para o futuro. O Diogo é um amor maior, é verdadeiro, é honesto. O Diogo é carismático, muito extrovertido, proativo, comunicativo, amigo do seu amigo, muito expressivo, altruísta. Desde cedo mostrou-se muito sociável e afável para com os outros. Tem uma facilidade enorme de fazer amigos, cresceu no meio familiar onde lhe damos a melhor educação possível e sempre o apoiamos. Estabeleceu excelentes relações com o grupo de pares, mas também com os adultos. E prova disso é que os pais dos amigos o adoram e o descrevem de forma sempre muito positiva, o que é um orgulho para nós, família. É amigo do amigo, é muito leal, é um orgulho. Por isso o Diogo alterna entre a sensibilidade e a ousadia. É determinado, mas humilde. E portanto, como costumo dizer, foi desde cedo um traquina bom. A sua requietude na infância transformou-se hoje em proatividade. Que aliada à responsabilidade que foi adquirindo, tem-se mostrado realmente uma fórmula de sucesso. Resumindo, é uma pessoa de grande coração e que tem a vida pela frente para mostrar o seu potencial. Diogo é um amigo com quem eu posso contar, também é um colega de trabalho, tem uma personalidade forte. O Diogo é uma caixinha de surpresas. É parceria, lealdade, companheirismo, é trabalhador, é esforçado, é dedicado. E é uma pessoa que fica feliz com a felicidade dos outros e com a felicidade principalmente das pessoas que ama. Está sempre presente, sempre pronto a ajudar. Lá está, só quem conhece o Diogo é que sabe quem é o Diogo. Para se conhecer quem é o Diogo é preciso conviver com ele diariamente. O Diogo é uma pessoa que já faz parte da minha vida há muitos anos, é alguém cujo crescimento eu tenho vindo a acompanhar e tenho visto a forma como ele tem se tornado uma pessoa trabalhadora, empenhada, com uma personalidade forte e que corre sempre atrás daquilo que quer. Ao lado dele podemos ser reais, sem filtros, sem ter medo daquilo que ele vai dizer, porque temos a certeza que não vamos ser julgados. É um amigo, um colega, muito trabalhador, ambicioso, com grandes objetivos. Diogo é um rapaz divertido, principalmente chato, que leva todos os dias a paciência dos seus amigos ao extremo, mas mesmo assim nós cá o conseguimos aturar. O Diogo é um rapaz, por vezes, demasiado organizado, tem necessidade de ter as coisas muito organizadas no seu dia-a-dia, mas é uma pessoa muito fácil de conviver, é muito divertido e, portanto, é um bom amigo. O Diogo é um amigo próximo, considero que tenha sido uma grande amizade que eu ganhei e que já vivi muitos bons momentos com ele e penso que vai ser uma grande amizade para a vida. Penso que não preciso dizer nada em relação a quem é o Diogo,
Por quem segue este projeto consegue perceber o quão determinado e empenhado é o Diogo. O Diogo é um amigo, no mais puro sentido da palavra, que eu tenho desde o meu 5º ano e que se mantém até aos dias de hoje e que certamente que se irá manter para sempre. O Diogo para mim é um amigo de todas as horas. Eu acho que o Diogo esteve comigo nos momentos mais altos, mas também nos momentos mais baixos. O Diogo é alguém com quem os amigos sabem que podem contar, seja a que hora for, seja a que altura for. O Diogo é um rapaz ambicioso, que faz o que gosta, corre atrás dos seus objetivos, que luta pelos seus sonhos e, além de um bom amigo, é uma pessoa que gosta muito de comunicar, de partilhar novas ideias. O Diogo é adaptação, comprometimento e, sem dúvida, companheirismo. É um amigo. Olha, o Diogo é um miúdo ainda, na verdade, mas que tem uma maturidade que não é comum, pelo menos eu não conheço ninguém da idade dele com uma maturidade tão grande e às vezes faz-me até lembrar de mim também. E essa maturidade faz com que o Diogo perceba que é uma pessoa que tem muitos sonhos, sem dúvida, mas que também tem que lutar por eles, tem que se esforçar por eles e tem a determinação suficiente para ir atrás deles, para derrubar todas as barreiras e para ser bem sucedido. Esta é uma palavra que eu descrevo precisamente para o Diogo, que é empreendedor. Ele consegue ver que muitas pessoas não conseguem ver, porque hoje em dia os olhos são viciados e o dele não. Ele consegue perceber o que é preciso ver e para poder evoluir uma empresa. Ele só vai em frente, aquilo que é preciso fazer é feito. O Diogo foi meu aluno durante 4 anos. Em criança era um aluno muito empenhado, interessado pelas tarefas propostas, foi sempre muito participativo, perspicaz também, persistente nos trabalhos desenvolvidos. Fazia sempre os trabalhos de casa que eu marcava e, para além dos que eu marcava, ele fazia sempre aqueles trabalhos extra, como eles lhe chamavam. Ele era muito trabalhador. O Diogo acho que vai ser também ele desmistificado ao longo deste projeto. Como é que começou tudo isto? Toda a nossa cultura de vida está associada a uma procura exaustiva pelo melhor curso, pela profissão que der mais dinheiro, as melhores notas para uma vida posteriormente mais fácil, ou seja, somos estimulados e incentivados para isso, ignorando outros atributos que eu acho muito mais importantes e diferenciadores para o nosso futuro. E muitas das vezes buscamos fórmulas para a criação do melhor negócio, do melhor projeto, isto para uma vida de sucesso e, se possível, rodeada de luxos, e muitas das vezes, com esta busca intensa por respostas rápidas e fáceis, ocultamos uma realidade e práticas que nos estão à mercê e só precisamos de colocá-las em prática. Se eu tivesse de ditar o que despoltou toda esta criatividade e a criação de um negócio em tão tenra idade, etc., a resposta era e é hoje também bastante simples e mantém-se constante ao longo destes anos. Assentou em 2 princípios fundamentais: o ambiente e as relações que mantive perto de mim. Porque este negócio e consequentes empreendimentos surgiram principalmente porque me coloquei num ambiente propício a tudo isto. Inclusive na criação de uma lista candidata a uma associação de estudantes. Antes de sequer surgir a ideia da criação da Buy or Change, eu e o Diogo presidimos uma lista candidata à associação de estudantes. Depois da integração na associação de estudantes, ainda no secundário, o interesse por esta área parece ter começado a despolutar. E durante todo o processo de criação desta lista tivemos que trabalhar na criação do Instagram, gerir toda a página. Notou-se que começou a pesquisar mais, a falar mais sobre este assunto. E arranjar formas de interagir com o público e fazer com que as nossas ideias e os nossos projetos chegassem a mais gente. Onde ganhei contactos que são ainda hoje essenciais ao desenvolvimento dos negócios. E acho que foi a partir daí que começou a criar o bichinho no Diogo do marketing, do gosto por esta área, e a partir daí começou mais a surgir este tema nas nossas conversas durante o dia-a-dia. E descobri também vocações e talentos que nem eu mesmo imaginava. Falámos muito sobre como é que ia ser o plano profissional dele nos próximos anos, e ele até queria seguir desporto, e eu também sempre notei que, também ligado ao que eu fazia, o Diogo sempre teve o jeito para o marketing. Mas isto porque me propus a esse tipo de tarefas, que não é de todo fácil, nem é de todo normal que o façamos, mas decidi encarar esse desafio, propor-me ao desconforto. O maior medo foi mesmo que interferisse com os estudos, a faculdade, visto que ia ocupar-me muito tempo e que interferisse com os estudos. É a ponta assente que primeiro está a sua formação e depois estará o restante. Eu como pai, é assim que eu penso.
que é algo que vamos também ter a oportunidade de falar bastante neste canal e neste projeto, e foi isso que sem dúvida despoltou a tudo isto. E acho que agora, passado este tempo todo, acho que fizemos uma boa escolha. Olhando para um formato de negócio, eu vejo os negócios como que divididos por fases, que devem ser elas respeitadas, sem dúvida. E felizmente, para além desta ideia ter surgido na minha transição entre os 17 e os 18 anos, a Buy or Change, tenho muito orgulho de dizer hoje que não deu, como se costuma dizer na gíria, um passo maior que a perna e respeitou todas essas fases de desenvolvimento e continua a respeitar. O Diogo sempre gostou de fazer as coisas todas muito bem feitas. E há uma afirmação que eu vejo como incontestável e incontornável, que é todos os negócios começam por uma ideia. E isso é ponto assente. Todos os negócios que vemos hoje a prosperar no mercado, e mesmo aqueles que falham, começam por uma ideia. Muitas vezes nós temos o hábito de pensar que as melhores ideias e os melhores negócios têm de surgir num contexto de escritório e num dia em que estamos a trabalhar exaustivamente para aquilo, e não. A Buy or Change surgiu numa viagem de carro com um amigo, onde falava realmente destes trabalhos que já fazia. E o mesmo perguntou-me porque é que eu não dava um nome a este trabalho, criava uma marca e me lançava realmente no mercado. Ao início pareceu-me assim um pouco estranho pensar nisso em tão tenra idade, mas fez sentido e lá está. E foi a partir daí, desse momento, que as coisas começaram a ficar mais sérias e começou tudo realmente a mudar. A Buy or Change foi uma ideia durante 4 meses, onde ninguém sabia dela e eu fiz por não partilhar com ninguém. E ainda que não faça muito parte de mim, e vamos perceber já mais à frente, consegui mantê-la em segredo durante muito tempo. Ainda que fosse dando apenas umas pequenas luzes, às vezes lá em casa, à minha mãe. Eu soube muito vagamente. Quando soube, pensei que ia ser uma brincadeira e de uma brincadeira tornou-se uma coisa mais séria. Mas mantive sempre em segredo e mantive sempre comigo esses 4 meses. Porém não partilhou que o ia lançar. Penso que surgiu de uma forma espontânea. Só tomei conhecimento do projeto, já ele o tinha iniciado. Mas com o passar do tempo também me apercebi que só ter essa ideia não era suficiente. Então comecei aqui a criar um conjunto de valores e a associar um certo tipo de valores à marca e a criar principalmente uma missão que desse fundamento a este negócio. E naturalmente, com o tempo, as ideias foram ficando mais sólidas e eu comecei a cada dia a acreditar mais no projeto. Só que também chegou à fase de me aperceber que de nada valiam ter essas ideias se elas não saíssem do papel ou do computador, e até mesmo algumas da minha cabeça, porque se a ideia for boa mas não sair para o mercado, nós nunca vamos saber. E tanto podia prosperar e ter sucesso como podia falhar, isso só dependia de mim e daquilo que fiz anteriormente e antes do lançamento, que é uma fase que eu valorizo bastante, mais até do que o lançamento, é tudo o que foi feito e construído antes, o behind the scenes, como se costuma chamar, foi isso o que foi realmente diferenciador. Então é aqui que começo a pensar realmente no lançamento, e há um dia que eu tento dar o próximo passo. Criei uma página de Instagram, coloquei-a em privado, até aqui tudo bem. Liguei o Canva ainda na altura, que era a ferramenta que eu utilizava para fazer os posts, e tentei realmente fazer os primeiros posts de lançamento. É aqui que se dá o primeiro abalo emocional, digamos assim, onde eu me perguntei se era realmente capaz de lançar este projeto, porque os posts não saíam como eu queria. Eu lembro-me de insistir também na criação dos mesmos e, pelo menos comigo, quando isso acontece nada sai bem, e hoje é o dia que tenho inclusive os posts arquivados na página, isso é real, e gosto de até hoje os recordar para perceber também a dinâmica de mudança que existiu neste negócio. Estes são os posts que tinha arquivado na página e que tinha feito na altura, e o resultado não é de todo como eu queria. Eu não sentia que isso fosse marcar a diferença ou captar e chamar a atenção das pessoas, e também porque sou bastante exigente comigo, não deixei que aceitasse esse conforto de lançamento e lançasse só por lançar, para dizer que tinha um negócio ou para que ficasse bonito para as redes sociais, porque a única coisa que esse projeto ia alimentar fazendo desse modo era o meu ego, e eu acabo por não trabalhar para o ego, trabalho para o mercado e para acrescentar valor ao mercado, por isso não aceitei que fosse lançado desta forma. Mas antes deste lançamento eu vivia aprisionado em várias questões que me faziam adiar constantemente, e por isso é que a ideia não foi lançada também mais cedo para o mercado. O típico, qual será o melhor dia para lançar, qual será a hora em que a maior parte das pessoas estão online
para ver e assistir a esse lançamento, de que forma é que vou partilhar este projeto, e temos de perceber que estas questões simplesmente não têm uma resposta, não há uma hora em que as pessoas estão paradas e prontas para parar e olhar e assistir ao lançamento só e apenas do teu projeto. Porque isto é assim que se processa a vida em geral. Todos os dias existem novos negócios e principalmente neste mundo online que estamos a ser estimulados constantemente, minuto após minuto, com coisas que nos fazem sempre esquecer a anterior, temos de perceber que tudo vai partir só e apenas do impacto e do valor que acrescentamos ao mercado. É simples. E comecei a focar-me mais e a perceber que a forma como ia comunicar é que seria importante e o impacto que dava, e não a hora, ou o dia que ia lançar, ou o momento certo. Agora, existiam também, e tenho de ser sincero, outras questões que também retardavam este processo. O que é que as pessoas vão achar? Porque é que um miúdo de 18 anos vai lançar uma agência no mercado quando entrou há uma semana para o curso na universidade? Qual seria a opinião, o medo do julgamento e entre outras? Há uns tempos eu tive uma conversa com o Diogo sobre umas críticas que ele estava a receber, como todos recebemos, e eu cheguei a uma altura que me virei para ele e disse: olha, Fogo, porquê é que tu não respondes à letra? Responde, não fiques calado. E ele deu-me uma resposta que eu não me vou esquecer, que foi: a melhor resposta que podemos dar é com resultados e com trabalho, e uma forma de responder de forma madura é esta, é as pessoas criticarem e nós continuarmos a fazer o nosso trabalho, não pararmos por nada, não nos deixarmos afetar pelo que vem de fora. Isso foi uma coisa que ficou gravada na minha memória até hoje e acho que vou levar para a vida. E é nesta fase aqui que eu começo realmente também a partilhar com alguns amigos já algumas ideias mais sólidas deste projeto, para perceber também se eles sentiam o mesmo entusiasmo que eu. E há um dia que realmente tudo muda, literalmente, fazendo jus ao propósito que se manteve desde o primeiro dia, que era a mudança. Exatamente no dia 13 de setembro de 2020, eu lembro-me de ser um domingo. Era dia 13 de setembro. Que passei o dia sozinho em casa, e até mesmo nesse dia a insistir um pouco nestas ideias, a ver alguns vídeos no YouTube, a buscar inspirações e a trabalhar um pouco naquilo que era o projeto e o lançamento do mesmo. E não me lembro bem como, mas foi meio que um flash e decidi ligar a um amigo meu, ao Francisco. Recebi uma chamada de Diogo, uma coisa que é normal, costumamos falar quase diariamente, ou pelo WhatsApp ou por chamada. Perguntei-lhe se estava disponível e disse: olha, vem ter cá a casa. E ele diz para eu ir à casa dele, para ir lá ver algumas coisas sobre este tal lançamento. Hoje vais-me ajudar a fazer o post de lançamento da By Your Change e eu vou lançar hoje o projeto. E pronto, foi daí que surgiu mesmo o primeiro post. Aliás, o Diogo ainda tinha só algumas nuances do Photoshop, eu já fazia alguns trabalhos até para a minha empresa de Photoshop, e fizemos esse post, praticamente fiz quase todo, e foi assim que lançamos o primeiro post da By Your Change. E nesse mesmo dia, quando fizemos o design, lançamos. E esta história até hoje é um pouco caricata, porque tive tanto tempo para lançar e não houve aquele dia que eu acordei e disse: ok, para a semana vou lançar, ou daqui a um mês vou lançar, ou vai haver aquela data de lançamento. Não, foi exatamente num dia aqui que nasce um insight que eu acho muito importante, que é: nós não devemos nunca retardar nenhuma decisão por estarmos à espera do momento certo, até porque ele não existe. Se estamos dispostos a encarar um desafio e a realmente levá-lo para a frente, temos de perceber primeiramente que vamos ser automaticamente submetidos ao desconforto. E é nesse exato momento que nós vamos começar a evoluir e a perceber também, para nós próprios, se queríamos realmente aquilo. Porque com isto e com este lançamento eu consegui também evitar um certo tipo de ansiedades que pudessem estar adjacentes a isto e a retroceder este processo. Eu não pensei demasiado sobre o assunto e passei simplesmente à ação. E o que realmente cria a mudança e faz a mudança no mercado, e é esse um dos propósitos que traz o Pela Mudança, é passar realmente à ação e percebermos que somos capazes de o fazer, que ninguém é mais nem menos para o fazer, ninguém tem mais nem menos capacidades. Se o fizermos e se colocarmos em prática aquilo que pensamos, vai haver realmente mudança, se não for hoje, daqui a um mês, daqui a 2 anos, mas as coisas vão realmente aparecer se tiver realmente bases e fundamentos.
Fiquei surpreendida, apesar de ser um tema que começou a estar mais presente nas suas conversas. Ele ainda não tinha entrado na faculdade, sabia muito pouco sobre a área. É neste lançamento que eu fico bastante surpreendido, porque ainda que a ideia estivesse a ser delineada há tanto tempo, este dia foi uma correria, isto traduziu-se tudo numa questão de horas, e nesta falta de tempo e nesta azáfama que foi o lançamento, eu pedi apenas ajuda na partilha aos amigos mais próximos, para gerar aqui algum buzz, algum engagement e para que pudesse ter aqui uma partilha intensiva daquilo que era o projeto, para que desse a conhecer já ao público. Mas é aqui que eu falo também do círculo que mantemos perto de nós e realmente das relações que temos. E eu aqui fiquei, repito, bastante surpreendido, e é aqui que eu notei que desde cedo que tive comigo uma base extraordinária, que deu e continua a dar suporte a tudo o que hoje se proporciona. É de facto um orgulho acompanhar o crescimento de Diogo, porque eu sei que este projeto o fez crescer muito, não só profissionalmente, mas também a nível pessoal. Ver os nossos amigos a atingir os seus objetivos é muito bom, fico muito feliz por isso e penso que tem muito futuro a BioChange e o Diogo também acho que vai alcançar muito mais coisas. E contar com mais de 100 partilhas na primeira hora, mais de 300 em 24 horas, 1098 para ser exato, visitas ao perfil, 2400 impressões, foi muito melhor do que aquilo que eu sequer imaginava deste lançamento. E lá está, é inevitável falar naquilo que eu acho que foi a coisa mais importante deste projeto. Foram realmente os amigos e a família. O suporte que deram, o apoio que deram, fez-me esquecer completamente as questões que me retardavam antes, do que é que iam achar, o medo do julgamento, etc. Tudo isso passou para segundo plano, aliás, deixou de existir, porque o que eles fizeram foi completamente diferenciador. E é até insultuoso não começar pela minha família. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã são, para além dos pilares da minha vida num formato pessoal, são, como se diz na gíria, a pedra-mãe dos meus negócios e dos meus projetos. Os meus pais são sempre os primeiros a ver tudo o que é lançado, por iniciativa própria. Sei que estão cá sempre, e já dizia a Sofia Coelho num dos episódios do Talks, é um clichê, mas os clichês existem porque são verdade, e os meus pais sei que estão cá para dar a opinião, seja ela boa ou má, muitas das vezes má, e são essas que eu até valorizo mais, porque são as que me fazem crescer. Eles só têm um único objetivo, que é o meu crescimento, tanto intelectual como pessoal, como a nível de empreendimento, e mesmo eu sei que, principalmente o meu pai, às vezes, mediante algumas atitudes conservadoras que ele tem e o cuidado a fazer isso, etc. O receio, o medo que eu tinha está a passar, porque vejo que ele consegue conciliar as duas coisas e com o crescimento sustentado do projeto que iniciou e com a faculdade. Fruto também da vida que teve e que tiveram junto da minha mãe. Muito agitado, mas sempre com tempo para a faculdade, para os amigos, para a família, para o ginásio e mesmo com todas as reuniões, passo o dia inteiro de lado para lado ao telefone, que me irrita às vezes, mas é assim o dia-a-dia do Diogo. Tudo o que me dizem, ainda que conservador, é para me ajudar e só tem esse objetivo. A minha irmã, eu posso arriscar dizer que é a pessoa mais importante da minha vida. O Diogo é de partilha. Na vida pessoal sempre gostou de partilhar com os dele as suas vitórias e derrotas, as suas dificuldades, as suas dúvidas e, como não poderia deixar de ser, no trabalho também o faz. Ela é quase que como uma sombra. Ela está sempre nas minhas costas a dar suporte, a dar ideias, a aconselhar, a dizer como acha que devo fazer as coisas da melhor forma. Acompanha-me igualmente em tudo mesmo. Gosta de partilhar e até mesmo de pedir opinião. E é dona das chamadas de atenção mais importantes da minha vida e ao longo destes 2 anos foi a pessoa que se calhar mais influência teve às vezes com os lambretes que me fazia. Muitas vezes em casa, e não é preciso acontecer nada para ela dizer olha, atenção que eu não te tenho visto a desenvolver, olha, atenção que esta publicação saiu com um erro, e é uma vírgula no copy, mas saiu com um erro, atenção que este design não está tão bem trabalhado, e isto de todas as empresas. Acompanha o trabalho que eu faço com todas as empresas, está atenta,
e isso é completamente diferenciador e por isso é que eu digo que tenho uma família que, para além da educação que me deu, que foi extraordinária, eu tenho a sorte de dizer, e sou muito grato por isso, que cresci numa base familiar sólida. Tenho hoje uma educação de que me orgulho transportar por esta vida fora. Eu sou o espelho da minha família. Os amigos. Conviver com o Diogo é, sem dúvida, um desafio. Tem dias que parece um desafio aturar o Diogo, sem dúvida, mas ele é um colega bastante divertido, que alinha em tudo e digamos que também é uma pessoa com uma mente inovadora. Existe um Diogo trabalhador, empreendedor, focado nos seus projetos e na By Your Change, e depois existe um Diogo ser humano que poucos têm o prazer de conhecer. Há um Diogo bastante diferente, um Diogo mais adulto que todos os dias investe e procura no seu progresso. Conviver com este Diogo ser humano é saber que naquele momento o Diogo trabalhador deixa de existir para dar lugar a um Diogo divertido, pronto para conhecer coisas novas, para viajar e ansioso por viver. Basta estarmos a caminhar na rua, é um rapaz muito mais atento ao mundo que o rodeia. Uma cena que eu vou dizer agora, que nem lhe disse a ele, que ele está a saber agora, que é aquilo que ele fez quando fomos ao Rock in Rio e onde dá para perceber que o Diogo utiliza tudo o que conseguir para utilizar no seu trabalho, na By Your Change. Foi ao Rock in Rio, e mesmo quando fez alguma cena no Estádio do Dragão, porque eu não sei certo o que é que foi. Ou seja, utilizar aquilo que faz no dia-a-dia e mostrar o que é que as outras marcas fazem e o impacto que isso tem, e nós, na maior parte das vezes, não sabemos, nem temos noção. Por outro lado, também existe um Diogo que é um bocado inconsequente, que é impulsivo, não pensa muito, só faz e ponto. E é para isso que também estão aqui os amigos, que é para chamá-lo à razão e dizer-lhe, opá, tem calma. Conviver com o Diogo diariamente é muito chato, porque é um chato, não estou a brincar. É estar constantemente a ouvir falar de negócios e da By Your Change, mas além disso passamos por momentos muito bons. Conviver com o Diogo é muito fixe, porque ele é uma pessoa 5 estrelas, está sempre na palhaçada. Eu gosto muito de partilhar momentos com o Diogo, porque eu acho que realmente é uma pessoa que nos acrescenta muito. É mau, porque combinámos qualquer coisa com o Diogo, ligámos para o Diogo, agora não posso, ligámos para o Diogo, ai, estou a arder. Ou então dizemos, Diogo, vamos sair, prepara-te às 10h30, estamos indo a casa. E o Diogo responde, ai, agora não posso, é mesmo em cima da hora, esquece. Dá um prazer enorme ver a azia dele no paddle e no FIFA. O Diogo agora está muito mais focado, está muito mais motivado para a sua vida, um rapaz com sonhos grandes e está a ter uma evolução muito boa. Partilhamos muitas ideias e temos muitas ideias em comum. Embora tenha dias que seja difícil de aturá-lo, na maioria dos dias é fácil. Há dias em que é super estressante e desafiante conviver com o Diogo e quase impossível falar com ele devido ao excesso de trabalho que ele tem. Mas eu acho que é sobretudo muito bom poder acompanhar este stress de perto. Vamos fazer um trabalho e quando damos fé, já estávamos a falar na By Your Change. Quando preciso que ele faça alguma coisa, ai, Raquel, não posso, estou a arder. Mas tem sido muito bom, é no fim muito prazeroso acompanhar todo este processo, porque dá orgulho vê-lo crescer, ver como é que ele consegue fazer as coisas. O Diogo não desiste, o Diogo não dá ponto sem nó, como se costuma dizer, e eu conheço há algum tempo e todos os projetos que ele faz, todos os trabalhos que ele faz, ele tem sempre um objetivo futuro em mente e sabe que se aquilo não correr bem, vai atrás da solução para que aquilo passe a correr bem. Ao longo de toda a minha vida que eu sempre fui uma pessoa bastante dependente dos meus amigos, bastante mesmo. É assim, o Diogo era uma criança muito extrovertido, era muito sociável, tinha muitos amigos, era amigo do seu amigo. Na altura já gostava de jogar futebol, já era conhecido pelo Messi. Normalmente era o líder nas brincadeiras, no recreio. E então também era amigo dos amigos. Porquê que eu digo isso? Porque na altura nós tínhamos na turma duas crianças que eram financeiramente desfavorecidas. E normalmente o Diogo, já desde esta idade, tenra idade, achava que tinha que os ajudar, ou seja, se nós íamos participar numa visita de estudo, normalmente ele pedia à mãe se podia contribuir com o dinheiro de um deles e a mãe, secretamente, sem os miúdos saberem, entregava uma quantia para eles poderem todos usufruir das mesmas vivências. No fundo, era uma criança amiga. Também me lembro que a mãe mimava muito e que fazia aqueles lanchinhos. E normalmente ele levava também para os amigos, para aquele que ele via que era mais desfavorecido, uma fatinha de pão de ló,
para o lanche. Ele era amigo do amigo. E eu acho que mesmo amigas e amigos ele tinha muitos. O pai dele também, às vezes, trabalhava numa empresa que lhe dava uns brindes e ele, na altura, eu lembro-me que ele partilhava aqueles brindes com as crianças todas e eles eram muito amigos e gostavam muito de Diogo. E acho que ele estava sempre preocupado com o bem-estar deles. E eu não me acredito na premissa do tudo que vai e volta. Não creio que seja verdade e ainda bem que assim é, mas acredito bastante que nunca corre tudo mal, nem nunca corre tudo bem. A vida é uma compensação constante, mas cabe-nos a nós tomarmos decisões que não nos façam arrepender do que foi e nos façam orgulhar do que veio, realmente. E eu sempre valorizei bastante as relações que mantive perto de mim. É aquela velha máxima do diz-me com quem andas, digo-te quem és. E felizmente sempre tive um círculo bastante saudável à minha volta. Também porque o procurava e acho que isso desencadeou sem dúvida alguma tudo o que se proporcionou e se tem proporcionado hoje, tanto nos meus negócios como num formato pessoal. Mas como em tudo na vida existiram relações que se criaram e outras que acabaram. Acho que o fim do relacionamento não foi fácil para o Diogo, mas ele fez parecer fácil e eu acho isso de uma classe e de um poderio enorme. E eu tenho a sorte desse balanço, dessas relações ser totalmente positivo para mim, porque o que acabou por ficar para trás não me acrescentava rigorosamente nada, não me acrescentava valor, não me fazia avançar e isso só o tempo o tem ditado e tem realmente confirmado. E eu disse-o num post há pouco tempo, a propósito de um episódio deste ano de que me orgulho bastante, a propósito da Meu Capital, que é um projeto que eu orgulhosamente também faço parte. Quando ele entrou no Meu Capital, e sinto que se calhar foi aí a mudança do Diogo e notei que o trabalho dele estava a ser reconhecido a nível nacional. E neste projeto também, no Pela Mudança, vamos ter a oportunidade de falar bastante sobre isso. E eu disse no post, e é algo em que acredito bastante, novas relações surgem da mesma forma que outras tantas findam. E ainda bem que findam, porque só nos trazem a oportunidade de novos objetivos, de uma maior leveza, da criação de realmente relações que nos acrescentam e agregam valor à vida, a selecionar cada vez mais e a sermos bastante seletivos das pessoas com quem partilhamos os objetivos que temos, tudo isso. E é por este motivo também que eu valorizo cada vez mais aqueles que chamo os meus, e os meus são aquelas pessoas que se têm mantido cá ao longo dos anos. São essas pessoas com quem eu partilho tudo, são realmente os meus amigos. Ouvem-me, aconselham-me, são sinceros. Confesso que às vezes é necessária também alguma paciência para me ouvir a partilhar algumas ideias e etc. sobre os projetos. E eu sou tanto deles que muitas das vezes, ainda que para mim faça sentido manter projetos no sigilo, digamos assim, não o consigo fazer. Porque ainda que eles não o peçam para dizer, basta ficarmos sentados a uma mesa que basta serem eles que eu vou acabar por contar, por partilhar ideias e orgulho-me que eles sejam também bastante intercetivos nos meus projetos, porque dão ideias, debatem-nas, ajudam-me a criar. Eu costumo dizer que estou sempre a trabalhar, que não tenho uma hora fixa para trabalhar e é esse também um dos meus propósitos de vida. E estando sempre a trabalhar, muitas das vezes as ideias surgem num jantar de amigos, numa saída, a olhar para um outdoor e é aí que partilho ideias com eles e muitas das vezes por isso é que eles dizem que é chato, mas são episódios que realmente mudam este trajeto e que processam aquilo que tem sido feito hoje. E a partir daí começou esta viagem que se mantém de forma constante e consistente há 2 anos e acho que a palavra e o atributo que eu mais acrescentaria a este projeto era realmente a consistência. Diogo, numa palavra, resiliente. Ambicioso. Autêntico. Pensativo. Incansável. Atarefado. É leal. Ambicioso. Amigo. Criatividade, sem dúvida. Ambicioso. Estável. Teimoso. Lealdade. Amigo. Empreendedor. Visionário. Comunicador. Comprometimento, sem dúvida alguma. Mas estes 2 anos foram realmente muito intensos. Não foi fácil ter mais de 15 empresas a acreditar no nosso trabalho. Buy or Change numa palavra. Inspiração. Futuro. Sucesso. Mudança. Próspera. Inovador. Falência. Dinâmica. Inovação. Irreverência. Promissora. Evolução. Adaptação.
Mudança. Investimento. Mudança. Resultado. Dinâmica. Inovadora. Todos os dias tentarmos criar coisas novas, evoluirmos, aprendermos tudo. Tudo não, mas muitas das coisas de forma autodidata, assistir a vários cursos extracurriculares fora a licenciatura. Mas lá está, é esse desconforto que acho que dinamizou tudo isto e que criou aquilo que é hoje a By Your Change, que por muito que às vezes mesmo os meus amigos já me digam que às vezes é um projeto com bastante base e que pensam mais do que eu às vezes, ainda é muito pequeno, bastante pequeno para aquilo que eu quero ver no futuro, para as ideias que tenho. Um objetivo que o Diogo já tenha partilhado, acabar o mestrado e o crescimento do projeto da By Your Change. Escrever um livro. Fazer da By Your Change o seu projeto de vida e torná-lo numa empresa. Lançar um curso. Viajar ainda mais. Atingir a independência financeira. Sucesso da By Your Change. Pôr o dinheiro a trabalhar por ele. Criar um curso dele. Ter 7 domingos por semana. Este mesmo, o lançamento deste documentário, que eu acho que vai ser uma coisa que o vai fazer crescer ainda mais, não só a nível profissional, mas também pessoal. E fico muito orgulhosa por isso. Os objetivos são muitos, tal como o Diogo, estão sempre em constante mudança, sempre a adaptarem-se, por isso eu acho que não há um objetivo fixo. Conforme o Diogo vai passando o dia a dia, vai crescendo, vai se adaptando e vai fazendo crescer esse objetivo que ele tem. Cada dia é maior. Gostava que a By Your Change começasse também a vender produtos e não apenas serviços, e acho que isto vai ser realmente outro fator diferenciador e que pode vir disromper o mercado mais uma vez. Liberdade financeira até aos 30 anos. Lançar um curso de marketing e de desenvolvimento pessoal. Para outras ideias que não só que como estas estavam tão bem guardadas, outras tantas que as tenho, que ainda não é o seu tempo e quero cada vez mais ser responsável por gerir esses lançamentos, mas tenho ideias para a By Your Change realmente boas e estes 2 anos foram muito intensos e provavelmente os mais difíceis deste caminho, porque foi preciso realmente muita paciência, muita insistência, muito acreditar também, porque muitas das vezes não é fácil no início começarmos sem clientes, muito trabalho gratuito, muito trabalho para divulgação e é disso também que me orgulho e vou ter a oportunidade de falar no próximo episódio mais sobre esse início. Mas o que é certo é que me vi a certa altura com um projeto lançado e eu já trabalhava realmente com algumas coisas, mas isto foi uma responsabilidade enorme, ainda para mais para aquele que eu vejo agora como um miúdo de 18 anos, não é que ainda não o seja agora com 20, mas com 18 não tinha a maturidade que tenho hoje e às vezes perguntam-me se houve pressão. Claro que houve pressão. Aliás, mal era se não houvesse e significava que a minha vontade de fazer mais não era assim tanta. Porque ali estava só o início, aquilo ainda não era nada e eu ainda hoje digo muitas das vezes que não é nada comparado àquilo que seja, mas no início muito menos, ainda era muito o apalpar terreno, o perceber o que era aquilo. Perguntaram-me 1001 coisas, disseram que a By Your Change era de traders financeiros e de trading, disseram-me que era de apostas desportivas, especularam imensas coisas, se calhar fruto do lançamento não ter sido tão bem delineado, e é com isso que se aprende, mas no início foi muito esse perceber, as pessoas perceberem aquilo que era realmente aquilo. E o marketing tem ganho cada vez mais nome e mais influência no mercado e as pessoas já o começam a perceber e eu fico contente por isso. Mas há 2 anos atrás não tinha o nome que tem hoje e é certo. E muita gente ainda não percebia o que era e o que é que fazes e o que é que isto vai ser. E depois a espera pelo primeiro post e eu próprio a pensar o que é que ia partilhar como primeiro post, sabendo que ainda nem as ferramentas tinha instaladas e precisava da ajuda dos meus amigos, inclusive a Francisco, que fez o primeiro post de lançamento e o segundo também. Houve pressão, houve bastante pressão, porque eu sabia que a única coisa que tinha ali eram muitos olhos à espera de ver o que era realmente aquilo. E isso, claro, que traz outro tipo de pressão e um acréscimo de responsabilidade, sem dúvida. Mas é a partir daqui e deste desenvolvimento tudo que surge o primeiro cliente, surge o primeiro contacto, o primeiro pedido, o primeiro orçamento, a primeira análise ao mercado, o primeiro post, a primeira criação de identidade visual, outras tantas que vamos ter a oportunidade de falar, mas o episódio com que nasce o primeiro cliente é bastante caricato. Tempo. Esse é finito e por isso é que tem valor.
Para além de todos aqueles que aqui testemunharam e tenho presentes, há quem eu não possa deixar de relembrar. Carlota, o tempo que aqui estiveste, acompanhaste e fizeste parte do meu crescimento desde pequeno. Hoje sinto falta das tuas palavras aqui, mas no que depender de mim vais estar sempre tão presente, assim como te senti ao longo dos meses em que escrevi este projeto.